que fica bem claro do que vocês falaram, que poderia ajudar quem tem problema para dormir é escuridão, né? Escuridão. Que é difícil hoje em dia o cara dormir na escuridão. Cheio de luzinha, né, André? Cheio de luzinha. E organizar o horário também. Eu acho que isso também foi uma boa dica, né? Organizar o horário. Exato. Quantos me procuram lá? Eu tenho insônia, né? Tá bom. Aí de manhã não consigo levantar. Não, claro, cada todo dia. ciclo do cortisol Exato. dele, né? A gurizada, por exemplo, vai para a balada no sábado. Domingo eles dormem até 1 da tarde, quando o pai chama para o churrasco. Domingo de noite não conseguem dormir, né? Vão dormir super tarde. Segunda de manhã não levantam, né? Tá, então, mas o que é? O que eu digo? Vamos para a balada, azar de vocês. 8h30 da manhã, todo mundo em pé, fiquem mais cansados, mas domingo de noite vão no horário certo. Aí consegue, segunda-feira, iniciar sem essa sonolência, né? Isso é muito comum. A noite muito foi comum. feita para dormir, né? Exato, diminuir, né? Tem limites, né? 22 horas, né? Aí dá 1 hora para diminuir a atividade cerebral, você preparar para dormir. Eu me lembro quando eu fazia plantão, e não foram poucos plantões que eu fiz na época da residência e tal, assim como provavelmente você, eu me dava uma inveja que eu chegava a sair do pronto-socorro de noite, 2 da manhã, eu e um colega, 1 ou 2 estava acordado, a cidade inteira parada e dizer, mas o que essas criaturas estão fazendo? Quisera eu estar deitadinho na cama, né? Hoje em dia, se me botarem para fazer um daqueles plantões que eu fazia, eu morro, não aguento mais. Também não aguentaria. De noite eu estou na minha cama. Também não aguentaria. Nós vamos fazer outra pausa, né, Ana? E já retornamos. Para você que ligou agora, nós estamos com um assunto muito interessante, que é ronco, sono, qualidade de sono, apneia do sono. E a gente estava falando, Maria do Carmo, antes de entrar no comercial, que é muito bom dormir no escuro para formar mais melanina. Melatonina, desculpa. Para formar mais melatonina, para ter mais qualidade de sono. Mas e aquelas mães que botam as crianças para dormir com o abajur ligado com luz? Como é que é essa qualidade do sono das crianças? Não é a mesma coisa, com certeza. A criança está perdendo qualidade de sono? Está perdendo qualidade de sono. Tem que saber o porquê que a criança está com esse medo, né? Às vezes é muito comum um terror noturno, até pesadelos mesmo, né? E às vezes a mãe é que acha que tem que botar o abajurzinho, né? Às vezes a criança nunca pediu, né? Exatamente. Mas não é aconselhável. Bom é a escuridão total. Aquilo que a gente estava conversando antes, voltar àquela velha prática dos pais irem um dia cada um para a cama do filho, contar uma história, né, para eles gostarem de ir para a cama, né, tá? Não sentirem, porque como tem tantas coisas para a gente fazer, dormir virou uma perda de tempo, então tem que voltar, resgatar essa, né, e diminuir a intensidade da casa, acabou a janta, acabou o banho, então vamos diminuir as luzes da casa, vamos contar uma historinha, vamos assistir televisão só com só a televisão ligada, isso é muito importante, anotar tudo que tem que fazer no outro dia, né? Tirar da cabeça, amanhã tem que ligar para fulano, tem que pagar isso, deixa anotado, deixa no papel, parece que aquilo ali fica mais seguro, né? Se a pessoa acorda, não fica com aquela coisa pensando, dormir ligado, como o pessoal diz, eu não consigo dormir, né? Eu durmo e acordo e fico pensando o que tem que fazer no outro dia. Então, se anota, isso é muito importante. Isso é uma boa dica, tem um bloquinho do lado, escreve o que tem que fazer e desliga e dorme. Isso, perdeu o sono, não fica fritando para lá e para cá, né? Se o marido não se importa ou a esposa não se importa, liga a luzinha do abajur, pega umas seleções, né, uma veja, um artigo curto, porque assim, se tem um problemão, só o fato de ligar a luz ali, ler alguma coisa, o problema já volta para o seu devido lugar, né? Não fica aumentando o tamanho do problema. Isso é muito comum. São pequenas dicas, né? Não se recupera sono. Aquela pessoa, eu não consegui dormir, então como eu não trabalho de manhã, eu fico até... durante o dia. Nem pensar. Outra dica também que estraga muito o sono é aquele cochilo na frente da televisão à noite, né? Tá escutando lá o Jornal Nacional, tá escutando qualquer programa de televisão e dá aquela cochiladinha de 5, 10 minutos. Né? Estragou o sono, vai ter mais dificuldade para pegar no sono. Né? Aí o soninho aquele de 1 hora depois do almoço? Não precisa nem 1 hora. 20 minutos melhora muito a concentração e o rendimento à tarde. Porque esse daí faz parte da minha vida. Ainda bem que tu falou bem, porque eu não ia conseguir viver sem ele. Rende muito mais à tarde, mas nem tem dúvida. Não pode no final da tarde, à noite, né? A pessoa chega em casa antes da janta, né? Aquela cochilada, ali estraga. Mas depois do almoço, se todo mundo se conseguir, é recomendável. 15, 20 minutos. Melhora a memória? Melhora, com certeza. Concentração. Era hábito, né? Até umas gerações atrás, todo mundo dormia sesta. E aqui na Argentina e nos países de língua hispânica,
Sesta é padrão. Nós lá bloqueamos todo o quarto, deixamos bem escuro, colocamos pijama, dormimos uma horinha, coisa boa. refaz a vida. Na Itália eles têm o Começa de novo, pomerídio, né? Que depois do almoço fecha tudo. Na Espanha tem até restaurantes que tem até lugar para... E isso é muito legal também, eu gosto disso, é que proporciona a vida noturna, porque se as pessoas dormem de tarde, de noite elas não têm sono. Então, o que eles fazem na Espanha? Eles dormem 3 horas... Já vi que tu é notívago, né? Tu gosta da noite. Não, eu não consigo mais, que nem tu não consegue fazer plantão, eu não consigo fazer o que seria, né? Velho ideal. Na balada não tem graça. Mas o problema é esse, é que se dormir de tarde, aí consegue aproveitar de noite. Então, quando a gente vai a Barcelona, vai a Madrid... Tá todo mundo na rua, a gente fica né? encantado de ver a vida noturna. Quando se fala aqui vida noturna, as pessoas pensam que é ali Padre Chagas. Não, é a cidade inteira fervendo. É o movimento de dia, de noite. Então, rua vazia não tem esse negócio, né? Então, é outra cultura, tem que mudar tudo. Aqui nós nunca vamos conseguir ter isso enquanto nós seguimos o sistema americano que 5 horas estão indo para casa. Não, até eu acho que a gente teria mais condição de fazer isso aí se tivesse um pouquinho mais, se fosse mais segura a cidade, né? É verdade. Porque aqui se tu vai sair todo mundo na noite... Não, mas daí é um prato cheio, né? Não, mas é que o ladrão aproveita que está vazio. Então, se tiver todo mundo na rua, deve até diminuir a criminalidade, eu acho. Então, seria, de repente, uma tentativa, né? Os primeiros 2 meses, com certeza, eles iam ficar felizes, né? É complicado, Mas só para chamar enfim, a sexta parte do nosso programa. É. Nós viemos de fábrica programados para dormir depois do almoço. A prova disso é que Nenezinho dorme depois do almoço, né? Então, as crianças, em geral, antigamente, eu não sei como é que está agora a escola, mas até pouco tempo atrás, na escola, as crianças dos pré até os 7 anos dormiam sesta. Né? Eu acho que ainda tem várias, mas disseram que até isso ano cortando. Na escola, claro. Dormir sesta. Então, assim, criança precisa disso, isso vem de fábrica e se tira arbitrariamente, assim, quer dizer, uma coisa cultural dessa nossa cultura. Outra coisa também que no mundo inteiro sempre funcionou muito bem e que de repente disseram assim, criança não pode dormir com os pais. Arbitrariamente, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum dado, os escritores de livros de cuidado de criança chegaram à conclusão por conta própria que criança não pode dormir com os pais. E isso é uma coisa assim que no mundo inteiro as crianças dormem com os pais. No Japão eles dormem, nem existe quarto, né? Eles dormem naqueles tatames, assim. Uma salinha. É o mesmo ambiente onde eles comem, onde eles dormem e tal. É só enrolam o futon, desenrolam o futon e dormem ali todo mundo junto. As famílias sempre vão junto. Na Itália até 13 anos as crianças dormem com os pais. E depois, agora, com as pesquisas, ficou sabendo que o risco de morte do lactente, existe uma doença que as crianças morrem dormindo, que seria uma imaturidade do sistema de controle da respiração, param de respirar e morrem dormindo quando são novinhas, em torno dos 3 meses. Se descobriu agora que crianças que dormem com os pais têm muito menos chance de morrer dormindo. Então, isso de botar uma criança lá num quarto, sozinha, quietinha, silêncio, isso ela não tem estímulo. Quando a criança dorme com os pais, elas estão se batendo, tem um monte de estímulos, não deixa ela parar de respirar. Se ela ficar muito quietinha num lugar muito silencioso... O rato, se a gente priva de dormir, em 21 dias eles morrem. Cai o pelo, fica com ferida, fica hipertenso, ficam diabéticos. O sono antigamente não sabia o que acontecia durante o sono, né? Só sabia que estava com sono, dormia e no outro dia tu acordava bem. Hoje você consegue conhecer essas funções do sono. Então o sono é fundamental. Diz uma coisa. Né? Para a memória, para tudo. Né? Para quem faz exercício, Maria do Carmo, de noite, altera muito o sono? Por exemplo, hoje em dia... Para quem tem insônia, até é aconselhável. Não digo na hora precedente. Não uma hora antes de dormir. Umas 2 horas. Porque com a queda de temperatura dá sono. Então, se a pessoa tem insônia, fizer exercício, chega em casa, toma banho, a diminuição da temperatura induz o sono. Né? Então é até recomendável. É até recomendável.
Depende, tem para Tipo, pode fazer às 6 da tarde, 7 da tarde, depois de noite vai ter sono. Sim, o exercício da manhã não influenciaria tanto o Bom, sono. seria mais finalzinho no final de tarde. da tarde. Porque hoje em dia, do jeito que anda a vida da gente, né? Mal dá tempo para a gente poder fazer a cesta. Não A tem grande como, maioria né? do pessoal consegue fazer academia depois do dia de trabalho. Não tem nada contra, não tem. Depois chega em casa, tem que fazer um relaxamento, né? Você vai jogar tênis, aquela coisa toda, vem com adrenalina, né? A mesma coisa o pessoal que faz faculdade à noite, né? Eu digo, nunca chega em casa e já se atira na cama. Tem que diminuir a adrenalina para depois... Uma coisa incrível é como o organismo se adapta para tudo, né? Então, como nós temos relógios internos, se a pessoa, e até alguns telespectadores devem notar isso, o camarada joga futebol ou joga tênis terça de noite e ele dorme muito bem e dá tudo certo. Agora, se ele trocar para quarta de noite, aí bagunça o sono dele por um tempo, até o organismo se programar. Quer dizer, tudo tem que ser rotina. O mais importante para o organismo é que seja assim. Se o camarada faz o tal do exercício, tem que ser naqueles dias. O que não pode é uma coisa caótica, porque daí o organismo desiste. Ele fica tentando regular. Quem trabalha em turnos, por exemplo, a nossa temperatura, eu acho que tu falaste, é o cortisol, a temperatura, ela cai de madrugada e atinge o máximo de tarde. E pode chegar a dar uma diferença de 1,5 graus na temperatura do corpo. Então a pessoa pode ficar com 36 graus, depois com 37,5, que seria uma febrezinha já, o limite da febre. E se a pessoa trabalha em turnos, que o organismo não sabe quando é que vai ser de manhã, quando é que vai ser de tarde, a pessoa fica flat, fica uma linha reta a temperatura, porque o organismo desiste de fazer ciclos e de fazer coisas, porque ele não sabe para que lado ele vai. Então, nós dando essas dicas temporais para o nosso corpo, isso beneficia para as coisas, tudo funcionar, desde o intestino, estômago, tudo, porque o horário do sono para a função digestiva. Então, até a própria digestão, tudo tem que saber quando é que vai dormir, tem que saber que horas vai comer, que horas vai dormir, para o organismo se organizar e equilibrar. Quer dizer, o organismo consegue compensar as nossas bobagens, mas tem que avisar que vai ter bobagem. E essa alimentação muito tarde? Pois é, também cria esse problema porque vai parar, a comida vai ficar parada, né? E aí mas não fermentar. Altera o sono? Altera também, né? Sim, altera, vai fermentar, vai distender o abdômen e a distensão do abdômen, aí como a doutora Maria do Carmo falou, vai sufocar aqui em cima, vai subir essa... Vai roncar mais. Não, e a apneia, quando faz aquele esforço para puxar o ar de novo, tu causa um refluxo, né, do estômago para o esôfago. E se já tem o anel frouxo, né? O esfíncter está mais alargado. Aí é mais fácil passar do estômago para o esôfago. Quais são as causas mais frequentes de insônia? Número 1. Primeira é higiene daria uma errada. hora, né? Primeira é falta de limites, né? A pessoa não tem a regularidade. Não tem rotina. Não tem rotina. Tá? Esse que é o... Né? E a segunda é a depressão, no sentido químico da palavra. Depressão, porque muita gente acha que depressão é tristeza, assim, né? Que é tudo a mesma coisa. E depressão, em verdade, é uma doença dos neurônios, uma doença inflamatória, há uma agressão aos neurônios, há uma toxicidade que leva a pessoa a se sentir deprimida. Quando está havendo essa reação, essa agressão, o sono é uma das coisas que fica prejudicado. Em primeiro lugar, pelo estresse, sempre que tem adrenalina, cortisol alto, acaba com sono, né? Então, quem leva um susto não consegue dormir depois, né? O coração a insônia é um sintoma, certo? Tá? Que nem febre. Tá? Então, a gente tem que descobrir o que é que está causando, né, a insônia. Quer dizer, existem doenças que causam a insônia. Aí o negócio é tratar
a causa e não a consequência. Nada de remédio, faixa preta, receita azul. A insônia é um alerta, né? É o alerta. Alguma coisa não está funcionando bem, né? Tem até insônia condicionada. A pessoa acredita que não vai dormir, né? Ai, meu Deus do céu, o que vai ter de mim essa noite? Amanhã eu preciso, né? Tem uma reunião importante, tem que dormir. Pronto, se foi o sono, né? Certo? Onde porque cria... estressou. Onde criou adrenalina, acabou o sono. E existem 54 causas de insônia e só uma é a insônia mesmo, que seria a insônia primária. Existem pessoas que nascem dormindo pouco. Já na maternidade, o nenezinho, as enfermeiras já veem, aquele nenê ali não dorme. Essa pessoa já nasce com insônia. Isso é uma percentagem muito pequena de quem vai ter insônia em toda a vida. Esse seria o cara ideal para fazer plantão daí. São as pessoas... O chato que não sofre. Esse não sofre. Quem fala, até eu vi na televisão falando, o Pedro Simon, ele disse que ele se fez na política porque ele não dorme. Ele dorme muito pouco. O Brito, esse da TV Gaúcha aí, da RBS, ele também não dorme, ele vai para o carnaval, vai para cá, vai para lá. Então, essas insônias aí são de fábrica, né? E esses parece que tem pouca repercussão, né, no outro dia. Não altera o dia a dia. Eles não... Né, porque aquela pessoa que dorme bem, de repente começa a dormir mal, esta... Quem estava acostumado com o bem bom, né, e perde, aí é que ele sente o que vale o sono, né? Tem uma coisa bem comum, assim, que a gente percebe, né? Eu não durmo a noite inteira, né? Faz o exame... Isso não existe, né? Não existe. Senão, né? Eu não durmo nada. Faz o exame, dorme com a maravilha, né? Ela não tem a percepção do dormir, né? É extremamente comum. Aquilo que eu tinha falado, que para descansar basta estar deitado. Deitou, relaxou, o organismo já está conseguindo repor. É que nós precisamos diminuir o gasto energético para conseguir acumular o ATP nas células de novo. Então, ficar deitado. Agora, essa área da atenção, essa para desligar, essa que a Maria do Carmo até falou, que é a que dá aquele sono bom, quando desliga e a pessoa apaga mesmo. E tem algum exercício, alguma dica, assim, para quem quer relaxar e não consegue, não? Essas coisas que eu comentei, anota as coisas antes de ir para a cama. Assim, todo mundo fala que a televisão é ruim para o sono. Eu sou, acho que a única médica do sono que eu digo, o muito ansioso, põe lá no canal chato para ele, né? Tá? Desliga a luz e põe no timer. Quer dizer, fica prestando atenção, né? O cérebro assim, desliga dos problemas, né? E a pessoa dorme, né? Porque diz, a televisão liga. Não, se tu botar num programa para ti chato, né? Tu para de pensar naqueles teus problemas. Isso. Aí não a televisão é o nosso desliga. programa aqui. Com certeza não, tem que ser desenho animado, né? A pessoa da idade, né, que se queixa de insônia, né, ela dorme muito durante o dia, porque a gente tem que dormir, mesmo velho, tem que dormir às 7 horas. A qualidade do sono da pessoa idosa que é diferente, né? Mas o número de horas praticamente seria a mesma coisa. Só que o mais idoso, né, toma café da manhã, né, e dá aquela cochiladinha, almoça, cochiladinha, quer dizer, já dormiu, digamos, das 7, já dormiu 2 durante o dia, então não tem mais. Fica igual ao nenê de novo. Né? Fica o policíclico. Sim, sai do ciclo, claro, não dorme de noite, dorme o dia todo. Já dormiu o dia todo. Tá maravilhoso o nosso assunto, eu quero agradecer muito a Maria do Carmo, Dr. Denis terem vindo, e nós vamos ter que repetir esse assunto, porque com certeza teremos muita coisa ainda para falar, vai vir muita pergunta no nosso site, vai ter muita pergunta ainda que os telespectadores gostariam de ter feito. E você participe, né? Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, que nós vamos com certeza trazer novamente a doutora Maria do Carmo, o Dr. Denis, e aí responderemos as suas perguntas novamente. E fica conosco, sábado que vem estamos aqui de novo com vocês. Foi um prazer estar com você.